Oi, fala. Só que a Alexa pediu pra mim falar para mim falar pra você que ela tá com problema na internet, mas ela já tá conseguindo, já vai entrar. Ok, ela vai entrar na aula. Uma pena que ela não participou da enquete, Não, mas é só agora. pra avisar que ela tá tentando entrar. Beleza, beleza, beleza. Pessoal, estou gravando a aula. Acho que vocês estão vendo, ou não estão vendo meu compartilhamento de tela, né? Eu estou compartilhando tela com vocês? Ainda não. Então, vou começar a compartilhar aqui a tela. Tá? Estou aqui parando a gravação, a minha câmera, e quando eu compartilho, câmera ligada, fica a maior zona aqui para mim, tá? Começando agora o terceiro bimestre, eu vou começar tentando descobrir com vocês onde foi que eu parei no semestre passado, tá? Confirmem só para mim, deixa eu pôr aqui no chat. Caderno de física está aberto Professora, aí? Oi. você tinha acabado de escrever as escalas Fahrenheit e Celsius. Você tem que colocar, Certo. tipo, delta TC sobre Tá, 100 é igual a joia, delta TF sobre 180. Você joia. parou bem aí. Foi tipo Parei isso bem e aí. acabou a aula. Legal. Então, eu já comecei termologia, eu acho que eu já comecei termologia nos meus 3 segundos anos, talvez no noturno eu não tenha começado, mas eu encerrei mecânica. Então, nós estamos na parte do assunto chamado termologia, e em termologia eu comecei definindo calor e temperatura. Ok? Pessoal, anotem aí, eu vou mandar no Class, mas anotem aí que vocês têm uma atividade para fazer para mim agora, tá? Eu vou já avisar agora, quem puder já vai começando, tá? Nós vamos fazer uma atividade individual, essa aqui é a atividade do bimestre, vale nota, tá? Vocês vão gravar um vídeo para mim, vocês vão enviar um vídeo para mim, no Class, depois eu vou solicitar essa tarefa. Vocês vão gravar um vídeo para mim falando dos 5 estados físicos da matéria. Eu vou dizer qual é a data. Então, eu quero um videozinho curto, eu vou pôr aqui no máximo 2 minutos e meio, acho que dá, vou pôr 3 minutos. Um vídeo de no máximo 3 minutos, tá? Falando sobre o estado físico da matéria. Nesse vídeo vocês podem aparecer, nesse vídeo vocês podem fazer uma apresentação de PowerPoint e ter a voz de vocês de fundo, mas é um videozinho de 3 minutos falando e explicando sobre os 5 estados físicos da matéria, tá? Vocês conhecem pelo menos 3. Quais são os 3? Sólido, líquido e gasoso. Tem mais 2, tá? Então, vocês vão fazer um vídeo, vocês podem aparecer ou não, fica a critério de vocês. Vocês podem fazer slides de PowerPoint nesse vídeo de vocês, mas tem que a voz de fundo de vocês falando e explicando quais são os 5 estados físicos da matéria. Eu vou solicitar essa atividade no Classroom logo mais. Então, aproveitem que está no início do semestre, vocês estão aí tranquilos por enquanto e já vão adiantando essa atividade, se possível. E aí, quando eu pedir, já envia esse vídeo para mim, ok? Então, anotem aí que vocês vão ter que gravar um videozinho para minha aula sobre os 5 estados físicos da matéria. Olha, se for no YouTube e me mandar o link, para mim é facinho, porque eu consigo abrir o YouTube. Agora, cuidado com o formato do vídeo, porque tem vídeo que vocês não vão conseguir anexar ali no Google Class. E tem uns que eu não vou conseguir abrir, aí depois eu vou ter que mandar mudar o formato, tá? Mas se quiser colocar no YouTube, pode colocar, ok? Tudo bem, Alexia, eu também tive problemas de conexão essa semana aqui em casa, mas eu estou só comentando que eu vou solicitar uma tarefa, e aí, se o pessoal já quiser ir adiantando, aproveita que é início de semestre, e essas coisas podem dar um certo trabalho para vocês fazer a gravação do vídeo.
Então, gravem um videozinho de, no máximo, 3 minutos, tá certo? Não esqueçam de, nesse vídeo, fazer a apresentação de vocês. Eu sou o Paulo, do 2º Eletro Diurno, do Colégio Técnico da Unicamp, e eu vou falar sobre os 5 estados físicos da matéria. E aí você explica estado 1, estado 2, estado 3, estado 4 e estado 5. O que são cada um desses estados e qual é o nomezinho deles, tá? Então, já está aí falado que uma das atividades desse bimestre é esse vídeo. Nós definimos calor e definimos temperatura. Então, calor, por definição, ele é energia em trânsito, só para relembrar, tá? Nós vamos estudar melhor calor daqui para frente. Então, nós vimos várias formas de energia. Nós vimos energia cinética, só estou lembrando. E nós vimos energia potencial. Só existem essas 2 formas de energia. Energia cinética é energia de movimento. Energia potencial, tanto faz, Paulo. Você faz o vídeo a seu critério. O vídeo é seu, ok? Faz do jeito que você achar melhor. Então, nós temos energia cinética e nós temos energia potencial. Qual que é a diferença mesmo entre elas? A potencial é aquela que a gente diz que está armazenada. É a que pode virar cinética. E a energia cinética é aquela energia que está relacionada com o movimento. Tá? Calor, nós usamos a letra Q para falar em calor. E nós vamos ter 2 tipos de calor que nós vamos estudar. Nós vamos estudar o calor sensível, que é aquele que tem agitação das partículas, isso é elevação da temperatura, mas não tem mudança no estado físico. O que é sólido continua sólido, o que é líquido continua líquido, o que é sólido continua sólido. Então, eu forneço energia sem que ele mude de estado físico. E nós temos o calor latente. E esse calor latente, aí nós vamos ter fusão, solidificação, condensação, né? E aí, por isso que até que estou pedindo essa pesquisa dos estados físicos da matéria, porque eu vou falar em calor latente, eu vou envolver estados físicos da matéria. Então, calor é o que nós chamamos de energia em trânsito, isso é, a energia que está passando de um corpo para o outro. A partir do momento que a energia chegou no outro corpo, ela deixou de ser energia em trânsito, então ela passou a ser energia cinética. Então, se eu quiser, eu posso definir calor já como uma forma até de energia cinética. E aí eu vou escrever depois uma expressão que relaciona a energia cinética com a temperatura. Porque até então nós só temos uma expressão para energia cinética, que é mv² sobre 2. Isso é, energia cinética está relacionada com movimento. Isso nós vimos no primeiro semestre. Energia cinética está ligada com o movimento. Mas eu vou escrever uma expressão que diz que a energia cinética, ela é 3/2 de nRT. N, número de mols, R, constante dos gases nobres, e T, temperatura. Então, eu vou deduzir uma expressão, eu vou deduzir essa equação para vocês, mostrando que a energia cinética vai variar à medida que a temperatura estiver variando. Mudei temperatura, mudei energia cinética. Então, calor é uma forma de energia cinética, tá? O que mais eu sei do semestre passado? Sim, eu vou chegar na expressão ΔQ igual a MC ΔT, tá? Isso aí é a expressão para quantidade de calor sensível. Eu ainda não falei em calor, Paulo, eu estou no comecinho da calorimetria. Nós estamos falando em temperatura. Então, calor é energia em trânsito e temperatura, eu comentei com vocês, que está relacionado com agitação de partículas. É uma maneira de eu medir a agitação de partículas. Para medir temperatura, eu não consigo olhar partículas. Então, nós usamos um fenômeno físico para medir temperatura,
chamado dilatação, que eu ainda vou explicar para vocês. Mas vocês já têm uma ideia do que vem a ser dilatação. Dilatação é modificação nas dimensões de um corpo. Isso é, um corpo pode expandir, em física ele pode tanto expandir quanto contrair, nós vamos chamar de dilatação. Então, dilatação é modificação das dimensões de um corpo. E aí eu tenho modificações nas dimensões de um corpo sempre que eu estiver variando temperatura. Temperatura mudou, tem variação nas dimensões do corpo, tem agitação de partícula. Então, o que que acontece quando eu penso nas partículas? As partículas, elas têm um movimento, isso é, elas oscilam em relação a uma posição. Só uma partícula, ela não fica paradinha. Essa partícula, ela vai oscilando. É claro que aqui eu estou desenhando em uma dimensão só essa oscilação, né? Ela pode ir para a esquerda e a partícula pode ir para a direita. E aí ela oscila com uma determinada amplitude. Então, ela vai para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, com uma determinada amplitude. Eu forneço calor para essa partícula. Quando eu forneço calor para essa partícula, o que acontece? Eu estou fornecendo energia para ela. Ao fornecer essa energia, eu observo que essa partícula passa a oscilar numa amplitude maior. Ok? Então, a amplitude de oscilação muda. Aqui é um desenho bem tosco, gente. É uma coisa bem bizarra que eu estou fazendo. Em uma dimensão só. Então, a partícula foi para a direita, foi para a esquerda, foi para a direita, foi para a esquerda, numa amplitude maior. Se eu retirar energia de um corpo, de uma partícula, isso é, retiro calor, energia em trânsito, retirei energia da partícula, eu observo que a oscilação dela diminui. Essa amplitude aqui, ó, vai diminuir. Se a amplitude de oscilação diminui, isso significa que o corpo está mais contraído. Não tem uma partícula só, né? Um corpo, ele tem várias partículas. E é como se entre elas existisse aqui, ó, a maioria dos desenhos que a gente acha nos livros, simuladores, põe como se fossem molinhas ligando. Na verdade, são campos que existem aqui, né? Campos elétricos, campos eletromagnéticos, campos gravitacionais, tem vários campos aí. Elas têm massa, portanto, tem campo gravitacional. Cargas elétricas, então tem campo elétrico. Como elas estão em movimento, porque elas estão oscilando, a gente sabe que cargas elétricas em movimento geram campo elétrico. Então, eu tenho aí 3 campos atuando ao mesmo tempo, tá? E essas partículas estão todas oscilando, modificando a distância entre elas. Essa amplitude de oscilação é o que nós chamamos de temperatura. Quanto maior for a amplitude de oscilação, maior é a temperatura. Quanto menor for a amplitude da oscilação, mais baixa é a temperatura. Ok? Então, temperatura está relacionada com a movimentação dessas partículas. Eu não consigo ver movimentação, eu não consigo pôr uma régua e saber quantos centímetros, quantos milímetros, quantos décimos de milímetros, milésimos de milésimos de milésimos de milímetros essa partícula oscilou. Por isso, criou-se um aparelho para medir temperatura relacionado com a expansão ou contração dos corpos. Que aparelho era esse? Esse aparelho era chamado de termômetro. O que é um termômetro? Um termômetro nada mais é que um recipiente que tem um líquido, vou pensar no mais antigo, tá? Um líquido que ele é expansível. Isso é, com baixas variações de temperatura, esse líquido expande. Então, tem um líquido aqui dentro, tá? Esse líquido vai passar por um tubinho bem fininho, chamado tubo capilar. E aí, o que que acontece? Quando eu coloco esse líquido dentro de um recipiente ou em contato com um corpo, ele troca energia com o corpo que ele estiver em contato. Tá? Se ele troca energia, as partículas dele passam a oscilar mais ou passam a oscilar menos. E aí o que eu observo? Eu observo que essa coluna aqui ou abaixa ou sobe.
tá? Quanto mais essas partículas oscilam, maior vai sendo a expansão do corpo, mais ele vai dilatando. Quando menos ela oscila, menor vai ser a expansão do corpo, então o corpo está contraído. Tá, o termômetro só diz isso, o corpo dilatou ou contraiu quando ele trocou o calor? Não, para isso eu preciso pôr uma régua aqui, né? E aí eu ponho uma régua, e nessa régua eu faço uma escala para saber o que aconteceu com o corpo. Todos os termômetros funcionam desse jeito? Não. Eu vou pegar aqui um negocinho aqui na sala, deixa eu ver se eu acho. Peraí. Para mostrar para vocês. Eu até comprei para o meu filho. Vou abrir minha câmera, eu vou mostrar para vocês. Um negócio que eu comprei para o meu filho. Pera lá. Deixa eu ligar minha câmera. Eu fui no shopping Dom Pedro. Vou até aumentar aqui minha tela. Deixa eu fixar eu aqui, ó. Estou fixa aqui no cantinho. Eu fui no shopping Dom Pedro e comprei isso aqui para o meu filho. É um anelzinho. Olha a corzinha desse anelzinho, que estranho. Tá vendo que eu tenho um anelzinho aqui? Esse anelzinho, eu paguei R$10 nele, gente. Ele é muito bonitinho. Ele muda de cor. Tá? Opa. Ó, ele tá aqui com uma mistura de cor. Se eu esquentar esse anel, deixa eu atritar ele aqui, ó, para vocês verem. Tem algumas pessoas que relacionam isso com temperatura, tá? Minha mão tá gelada, então vai ficar difícil. Ele fica roxinho, ele fica azul, tá? Dependendo da temperatura da minha mão, vocês já viram esse anel? Ele é bem legal. Minha mão tá fria, ele vai ficar preto. Mão fria, esquentei um pouquinho a mão com atrito, ó. Minha mão um pouquinho mais quentinha, ele fica azulado. Meu filho até colocou ali na geladeira outro dia, ele ficou preto. Ele fica amarronzado, tá? E por que que ele muda de cor? Ele muda de cor por causa da agitação dessas partículas, ok? Então, aqui, ó, tá azulzinho. Algumas pessoas relacionam isso com humor. Se o anel está azul, é porque a pessoa está tranquila. Se o anel está verde, é porque está não sei o quê. Se o anel está preto, é porque ela está com raiva. Se fica avermelhada, é porque ela está amando. Mas não tem a ver com sentimento, não tem a ver com o humor da pessoa. Ele tem a ver com a temperatura. Ele estava ali, agora há pouco, na estante, e aí ele estava preto. Deixa eu só ver se eu acho aqui no meu armário. E o outro negócio bem legal que eu tenho... eu queria ter separado isso. Eu esqueci. Ele é vendido e chamado de tesômetro. Eu tenho tanta bugiganga na minha casa, gente, vocês não fazem ideia de coisas de física. Normalmente eu deixo na escola. Isso aqui em casa fica espalhado pelos cômodos. Molas, espelhos. Acho que tá aqui no outro armário. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Olha, eu vou fazer uma bagunça aqui na minha sala agora para achar um experimento de física para vocês. Relaxa, professora, viu? Porque eu não sabia se tinha começado, não tinha com vocês o assunto. Esse negocinho aqui, ele é delicado. Então, ele tem que ficar bem guardadinho. Acho. Vou abrir aqui de novo. E vou mostrar um outro negocinho para vocês. Se não estragou, tá ótimo. Fica guardado há tanto tempo. Espera lá. Tá? Algumas lojas vendem no Mercado Livre, vendem em sex shop, gente. É conhecido também como tesômetro. Tenho 2, tá? Vou mostrar para vocês. Isso aqui eu normalmente levo para o colégio aberto. Ó, tá vendo que é um vidrinho? Esse aqui é bonitinho, ele é de coraçãozinho. Nesse vidrinho aqui dentro, olha, tem um tubinho capilar. Negocinho capilar. E um líquido. Esse líquido é água, gente. Não passa de água, tá? O que acontece? É um vidro bem fininho. O tubinho fica até aqui embaixo, ó, encostado no líquido. E a ideia é você envolver a parte de baixo com o corpo aquecido. Segurando.
e o líquido começa a subir. Chega até a borbulhar, ó. Tá? Quanto mais quente estiver a mão, mais ele borbulha. Ó, aqui embaixo, tá quase sem líquido, agora ele vai começar a descer, né? Se eu segurar aqui em cima, ó, desce tudo, borbulha embaixo, ó. Tô segurando em cima, embaixo ele começa a borbulhar, tá? E por que que tá saindo bolhas aqui de baixo? Alguém sabe me explicar como é que isso aqui funciona? Quem consegue aí abrir O ar o líquido? expande e tá querendo descer? Isso, então aqui não é dilatação de líquido, né? Isso aqui é uma transformação isométrica. Já ouviram falar em transformações gasosas, né? Transformação isobárica, isotérmica, A gente viu em isométrica. química que o Em número de química, átomos é o né? mesmo, o volume também, então a pressão aumenta. Isso. Então, o que que acontece? Ó, aqui é um outro, ó, tem um outro formatinho esse aqui, ó. Que é bem bonitinho, só que esse aqui é grande, tá? Custa R$9 isso aqui no Mercado Livre, gente. Só que no Mercado Livre vocês vão achar... Ah, com que nome que vocês vão achar isso aqui? Depois, se alguém quiser, eu pego do comprador. Eu paguei R$9,90, faz um tempinho atrás. Eu comprei vários, tá? O líquido é água com corante. Aqui dentro tem o tubinho. Como isso aqui está fechado, o que expande é o ar que está aqui dentro, tá? Então, se a gente segura na parte de baixo, eu estou transferindo energia. À medida que eu transfiro essa energia, o líquido sobe. E por que que o líquido sobe? Porque o ar que está aqui dentro recebe o calor, o líquido também recebe, mas não é o suficiente para dilatar e haver essa expansão. A água precisa de muito calor e eu nem vejo a expansão da água, nem observo a dilatação da água, tá? Aí esse líquido é empurrado para cima por causa da pressão do ar. Depois que todo o líquido subiu, ó, aí o ar continua expandindo, o ar que estava aqui embaixo, ele continua expandindo, tá? Por causa da energia térmica. Não tem quase líquido nenhum aqui, ó. E aqui em cima começa a borbulhar. Então, o ar expande e borbulha o líquido. Se eu segurar em cima, aí ele tem ainda a aceleração da gravidade para ajudar ele a descer. O ar que está aqui em cima fica aquecido, ele expande, e aí, por expansão, aumenta a pressão, e aumentando a pressão, eu tenho aqui essas bolinhas de gás se formando aqui embaixo. Conhecido como tesômetro, popularmente, né? Mas não é de tesão isso daí não, tá? Absoluto, não é bem essa definição para gás absoluto, tá? O que nós chamamos de gás ideal é aquele que a gente despreza várias coisas em relação ao gás, tá, Gabriel? O que a gente chama de gás ideal fisicamente falando? É aquele no qual nós consideramos que as colisões entre as partículas, porque eu tenho várias partículas ali dentro do recipiente, né? Essas partículas de gás, elas sofrem colisões. Nós estudamos 3 tipos de colisões: a colisão elástica, a parcialmente elástica e a inelástica. Então, num gás ideal, nós consideramos, por exemplo, que todas as colisões que ocorrem entre essas moléculas de gás, elas são perfeitamente elásticas. Então, essa é uma das considerações que a gente faz. Nós consideramos também que nessas agitações de partícula, essas partículas são tão minúsculas que a massa de cada uma delas individualmente é desprezível. Então, eu não consigo olhar individualmente para uma partícula. Alguém levantou a mão, mas acho que foi por acidente, né? Se quiser fazer pergunta. Então, tem várias considerações que a gente faz. No ensino médio, a gente sempre considera os gases que a gente trabalha como um gás ideal. Aqui não é um gás ideal, aqui tem várias considerações físicas que não entram no caso, tá? Mas fisicamente falando, no ensino médio, eu diria que isso aí é um gás que tem um comportamento de um gás ideal. Tá ok, Gabi? Vamos voltar aqui para a nossa revisão para eu saber onde eu parei com vocês. Então, mostrei para vocês que nem todo termômetro tem essa coluna, né, que expande. Pode ser um líquido expandindo. Eu não tenho aqui comigo, mas existem os termômetros de laboratório, são os termômetros de mercúrio. Existem os termômetros digitais,
que tem uma leitura ali feita numericamente, num display. Esses funcionam... agora eu não vou conseguir explicar o funcionamento, precisaria de foto para explicar certinho como é que funciona um digital, tá? Mas é um dispositivo ali, é uma haste que entra em contato, fechando um circuito para mostrar a leitura da temperatura. Tem os termômetros, que é esse que está sendo bastante usado agora nos mercados, que ele funciona através da emissão de uma onda. Essa onda atinge uma superfície, e ao atingir essa superfície, ela retorna. E quando ela retorna, como ela interagiu com essa superfície, ela vai retornar com algumas características diferentes, né? Então, ela foi e voltou com algumas características diferentes. O mesmo aparelho que emitiu, ele vai captar essas ondas e vai interpretar essas modificações que essa onda sofreu, e vai fazer aí uma relação entre essa variação das ondas captadas com a temperatura, ok? Cada um deles tem aí um funcionamento diferente, mas o princípio é o mesmo, ver como é que essas partículas estão agitadas. Essas leituras que a gente tem, olha, eu não considero esse termômetro que o pessoal está usando nas portas das escolas, nos supermercados, como leitura precisa, não, tá? Isso aí é a maior viagem da face da Terra. Fazer a leitura com aqueles equipamentos que eles estão fazendo, da China, que eles compraram lá a R$15 em promoção em grande quantidade, gente, aquilo ali não funciona. Eu considero esses termômetros que a gente usa nos laboratórios, eles são, na minha opinião, os mais precisos. Tem um que usa, até em clínica, parecido com esse anelzinho, eu não vou achar o meu agora, porque eu já não achei quando eu fiz a faxina aqui em casa. Ele é uma fitinha, tem um que os pediatras usam, ele é uma fita, ele parece um band-aid, gente. Aqui as pontas são branquinhas, e aqui no meio ele é todo pretinho. E aí ele tem uma numeração, 37, 38, 39, 40, 41 e assim por diante. E aí eles colocam isso aqui na testa da criança, segurando por essas duas pontas. É um band-aidzinho. É que eu não sei onde estão os meus. Ele é tão fininho que eu coloquei, acho que no meio de algum livro de física e eu preciso achar. E aí eles colocam na testa da criança e aí ele vai mudando a cor. Então ele vai ficando verde, vai ficando depois azul, aí ele vai ficando meio roxo, aí ele vai ficando vermelho. E aí, à medida que ele está acendendo, igual o anelzinho mudou de cor, o pediatra faz a leitura da temperatura da criança. Então, coloca essa fitinha, é para a criança achar o máximo, né? Tá mudando de cor. Detalhe, tirou da testa da criança, a fita fica preta de novo, tá? Ela só muda de cor quando ela está em contato com a testa da criança. E se está na testa da criança, a criança não está vendo a cor. Quem está vendo a cor é o pai. Então, não é legal para a criança esse termômetro, porque ela fica curiosa para saber que cor tá, né? É legal para o pai que está lá vendo, que bacana, né? Mas a criança, gente, não dá certo esse termômetro, a não ser que você ponha a criança na frente de um espelho. Botou a criança na frente do espelho, a criança segurando o termômetrozinho na testa, ela não vai tirar porque ela quer ver ele mudar de cor. Então, ela vai ficar segurando o negocinho na testa para olhar o que acontece com a corzinha do termômetro, tá? Mas é o mesmo material que está aqui dentro do anel. E aí, o que acontece com esse material? Ele vai emitindo ondas eletromagnéticas de frequências diferentes de acordo com a temperatura, né? Então, nós sabemos que o que a gente enxerga são ondas eletromagnéticas, então, dependendo da temperatura, ele emite ondas na frequência do verde, dependendo da temperatura, ele emite ondas na frequência do azul, dependendo da temperatura, ele vai emitir ondas na frequência do roxo, e dependendo da temperatura, ele vai emitir ondas na frequência do vermelho. É claro que à medida que vai esquentando, essas cores aqui, elas não aparecem, tá? Vai aparecendo no começo, que está em contato. Então, enquanto ele começa a esquentar, ele vai ficando verde primeiro, depois o azul, depois o roxo, depois o vermelho, dependendo aí da criança. Dá para pôr no pulso, dá para pôr em qualquer lugar. Igual esse termômetro que a gente tem de haste, né? A gente pode usar para medir temperatura, desde que esteja envolvido
com todo o corpo. Então, esses mais antigos não são os mais baratos, que parecem um lápis, né? Aqui embaixo tem um depósitozinho com um líquido, aqui em cima tem uma coluninha, quase que ninguém consegue ver a altura da coluna aqui dentro, e aqui fora tem uma régua, né? Esses eram os mais antigos. Aí, como ninguém enxergava essa régua, a coluna na régua, criaram aí o termômetro digital. Esse aqui, não adianta pôr na testa, né? Ele tem que estar envolvido com o corpo tem que estar aqui envolvido. Por isso que coloca ele embaixo do braço, coloca ele na boca, tá certo? Coloca no ânus, dependendo, porque tem animal que precisa medir temperatura, e aí coloca no ânus. O digital veio para facilitar essas coisas, né? Para não precisar ficar introduzindo esse termômetro em ninguém. Então, esse aqui, ele envolve todo o corpo. Se colocar na testa, já era. Depende de como você vai fazer a medição da temperatura para saber se é eficaz ou não. Extremidades de corpos, corpo humano, por exemplo, o corpo humano não tem todo ele a mesma temperatura, tá? A minha mão, por exemplo, ela é sempre muito gelada. Então, se for medir a temperatura sempre pela minha mão, por exemplo, eu vou estar sempre morta, tá? Porque a temperatura da minha mão é baixa. Então, quando eu vou fazer medição de temperatura, eu normalmente uso esse tipo de termômetro aqui, ó, que é o do bulbo, né? Bulbo de vidro, coloco embaixo do braço, e aí eu meço a temperatura depois de 1 minuto, porque eu preciso que ele entre em equilíbrio térmico, nós vamos falar em equilíbrio térmico também, eu preciso que ele entre em equilíbrio térmico com o corpo para fazer a leitura da temperatura. Ok? Então, esses são mais ou menos alguns termômetros que a gente tem. O que nós estávamos falando de termômetros na aula do semestre passado já, é que existiam diferentes escalas para termômetros. E aí existem algumas escalas que já são conhecidas, que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit, a escala Kelvin, que são as mais comuns. Mas poderia existir, por exemplo, a escala Gláucia, a escala Guilherme, a escala Gabriel, a escala João, a escala Rafael e assim por diante, tá? Pode existir escalas. Por que eu posso ter várias escalas diferentes? Porque essas escalas, elas têm valores arbitrários. Esses valores, quem determinam são a gente. O Celsius, por exemplo, ele relacionou a agitação de partículas com uma régua, um movimento aí, vou fazer uma coisa relacionada com centímetros, com milímetros. Então, a escala do Celsius, se vocês olharem, cada intervalinho da escala dos Celsius corresponde a exatamente 1 milímetro numa régua comum que a gente tem, tá? E aí, o que o Celsius atribuiu? Ele atribuiu temperaturas relacionando elas com observação do que acontecia com a água em diferentes situações. Isso é, quando a água muda do estado sólido para o estado líquido, ou do estado líquido para o estado sólido, ele atribuiu a essa situação um valor para a escala dele, o valor 0. E quando a água entrava em ebulição, isso é, quando a água começava a mudar do estado físico de líquido para vapor, ou quando essa água estava no estado de vapor e condensava, voltava a ser líquida, ele atribuiu o valor 100, porque ele queria uma escala centígrada. Ele queria uma escala com 100 divisões iguais. Tá certo? Então, para a escala dele, a gente usa... Desculpa, eu esqueci de tirar o som do meu celular. Deixa eu fazer isso agora. É a TIM cobrando a conta que eu paguei. Então, vamos lá. Como eles não são escalas, que a gente diz escalas precisas, escalas com observações de movimento de partícula, tá? Um fenômeno aí que ele observou o que acontecia com a água. Sempre que a escala for arbitrária, nós vamos usar o símbolo grau, que é essa bolinha. E aí, no caso do Celsius, ele usou o nome dele, grau Celsius. O Fahrenheit, ele fez a mesma coisa que o Celsius, observou comportamento de água. Tem lá no livro de física do Walter, tem até um trechinho que conta um pouquinho dessas histórias aí da ciência, mas o Fahrenheit já não atribuiu os mesmos valores, né?
que a gente chama de ponto fixo. Um aqui é fusão, e o outro a gente pode chamar de vaporização da água. Isso é, quando a água está entrando em fusão e quando a água está entrando em estado de vapor. O Fahrenheit já atribuiu outros valores. O Fahrenheit, ele atribuiu 32 e o 212. Então, vejam, a escala do Fahrenheit, ela não é centígrada. Ela é uma escala que tem 180 divisões entre 32 e 212. Então, 32, 33, 34, 35, até eu chegar no 212, eu tenho 180 unidades aqui. Mas é o mesmo fenômeno físico, é fusão de água e vaporização de água, é o mesmo fenômeno. Aí, eu atribuo a unidade grau, que na verdade a gente já viu lá no primeiro ano, grau não é unidade de medida, tá? É só uma maneira de eu representar uma coisa que não tem unidade, então não tem unidade de medida. E aí ele colocou aqui, ó, o nome dele, Fahrenheit. Eu poderia fazer um experimento com água na minha casa e dizer assim para vocês, olha, a fusão da água ocorreu a 70 graus Gláucia e a vaporização da água aconteceu a 150 graus Gláucia. Eu poderia dizer isso para vocês, tá? É uma outra escala. Também não é uma escala centígrada. Então, se eu não me engano, eu parei com vocês nessa parte do assunto. Confirmem para mim. Eu acho que eu cheguei a fazer a relação entre Celsius e Fahrenheit ou não? Você tinha chegado a fazer Celsius e Fahrenheit. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Eu cheguei Sim, nisso? mas você não tinha nem chegado a fazer exemplo. Foi bem rápido, assim, não deu muito tempo. Joia. Então, na próxima aula eu continuo falando sobre isso. Hoje é uma aula só, já são 10 horas. Eu não vou ocupar aí o intervalo de aula de vocês, tá ok? Então, na próxima aula eu já sei que eu tenho que retomar sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida, anota aí no caderno, tá? E... Opa, olha, desligando a câmera. Deixa a câmera ligada. Anota aí no caderno. Eu já vou falar do zero, não é 0 graus, tá? Não tem o símbolo grau, é zero absoluto. Por ser uma escala absoluta, a gente não usa o símbolo do grau, tá? A gente só usa o símbolo do grau para escalas arbitrárias, escalas que a gente definiu os valores da fusão e da ebulição. A escala absoluta, que ela foi montada por Kelvin, ela foi relacionada com modificações de pressão, temperatura e volume de um corpo. Ele obteve dados que ele colocou em um gráfico, e esse gráfico deu uma reta, e aí ele extrapolou esta reta, tá? E ao extrapolar essa reta, isso é, você tem uma reta ali num gráfico que ocupa um pedaço curtinho, extrapolei, eu estiquei essa reta, para ver onde é que essa reta coincidia no eixo com ponto zero, tá? Para saber onde seria o estado absoluto. Ele não é possível de chegar, porque para você chegar no estado do zero absoluto, pensa comigo lá na química, por exemplo. Se você pensar na aula de química, você aprendeu que PV é igual a nRT, ok? Para o T ser zero, isso significa que a pressão tem que ser zero, ou o volume tem que ser zero, tá? O produto PV tem que dar zero, para que o nRT seja zero, o T seja zero. Pressão igual a zero, quando a gente fala em um corpo com várias partículas, isso fisicamente não existe. E volume igual a zero, muito menos. Então, você imagina, as partículas estão agitadas, você está diminuindo a temperatura, então a tendência é elas ficarem mais próximas, cada vez mais próximas entre si, tá? Elas têm que ficar tão próximas entre si, para não ter agitação nenhuma, que elas têm que ocupar todas o mesmo volume, para o volume ser zero. E fisicamente a gente não consegue um volume de um corpo igual a zero. Então, se eu não consigo o volume de um corpo igual a zero, já começa aqui, PV igual a nRT. Ou o V é zero, o que é impossível, ou a pressão é zero, o que também é impossível. Então, a gente não consegue chegar no estado de temperatura absoluta. Ah, mas e se eu olhar uma partícula só, né, e ver se essa única partícula, começa a parar, né? Será que eu consigo, então, chegar nesse zero absoluto? É o que a ciência está tentando fazer, né? Ver se eu consigo deixar uma partícula completamente parada. Uma partícula.
Ok? E mesmo assim, significaria que essa partícula não tem volume. Ou não tem nenhuma pressão atuando sobre ela, tá certo? Aí você pensa lá na química, no PV igual a nRT, que você vai ver que faz todo sentido. Pessoal, muito obrigado pela presença na aula. A chamada eu vou tirar aqui pelo Meet mesmo, mas na sexta-feira eu já faço chamada com o meu diário de papel aí para conversar um pouquinho com vocês. Bom intervalo, boa semana para nós e até sexta-feira. Até mais, pessoal. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Compartilhamento. Tchau, tchau, gente. Até, Rafa.